Então, vamos lá, continuando. Nossa aula passada, a gente falou um pouquinho sobre água e sais minerais, né, que são os compostos inorgânicos. Hoje, nessa aula, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das proteínas e vitaminas já entrando nos compostos orgânicos. Lembrando que compostos orgânicos são aqueles formados por carbono na sua constituição. Primeiro que a gente vai falar, então, são as proteínas. As proteínas, elas são extremamente importantes no nosso organismo. Eu comentei com vocês na outra aula que depois da água, o que a gente tem em maior quantidade são as proteínas. Elas têm várias funções. Tem função estrutural, como colágeno, imunológica, como os anticorpos, hormonal, como a insulina, catalisador, como as enzimas, contrátil, como a actina e miosina lá no músculo, e transporte, como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta o oxigênio ali, o sangue e tal. Então, são compostos orgânicos e, como eu tinha dito, são os mais abundantes que existem no organismo. Essa imagem aqui, ela é bem legal, é uma proteína se formando aqui, lá nos ribossomos. Então, só para vocês lembrarem, né, dentro da célula tem várias organelas e a organela responsável por sintetizar as proteínas são os ribossomos. O DNA tem informação, o RNA mensageiro copia essa informação, leva para os ribossomos, que são feitos de RNA ribossômico. Lá, o RNA transportador vai trazer os aminoácidos, a união desses aminoácidos formam, então, as proteínas. Onde que a gente encontra a proteína, então, na alimentação? Carnes, peixes, ovos, leites, derivados do leite, soja, são alimentos ricos em proteína, e como vocês viram, é bem importante para o nosso corpo. Então, acabei de falar, as proteínas são formadas por aminoácidos. A união destes aminoácidos são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas por esses aminoácidos. Existem aqueles que são essenciais e os naturais. Os essenciais são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo. Como que a gente adquire esses aminoácidos, então? Através da alimentação. E os naturais são aqueles que o nosso corpo consegue produzir. Então, nem todos os aminoácidos que são essenciais para formar as proteínas são formados pelo nosso corpo. Alguns, como eu disse, a gente precisa ingerir através dos alimentos. Aqui, uma estrutura para vocês verem como é uma proteína. Então, ela tem um grupo amina, uma carboxila, um OH aqui, um radical, e a forma como esse radical apresentar é que vai formar qual tipo de aminoácido que está se formando ali. Quanto à estrutura das proteínas, ela pode ter uma estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Estrutura primária, ela é uma estrutura linear, onde eu tenho ali os aminoácidos, os resíduos, né, de aminoácidos. A estrutura secundária, ela forma uma espécie de uma hélice. A estrutura terciária, ela forma, quando essa hélice, ela faz essas dobras, e aí forma a estrutura terciária. Quando eu tenho a junção de subunidades, de estruturas terciárias ali, eu vou formar a minha estrutura quaternária, certo? Só que essas proteínas, eu até comentei na outra aula a respeito da questão da temperatura, elas podem ser desnaturadas. Então, o que é uma proteína desnaturada? Ela perde essa forma tridimensional e, com isso, ela perde a sua função biológica. Estrutura primária é mantida, mas ela pode ser, e essa desnaturação ela pode ser reversível ou irreversível, ou seja, pode ser que ela volte a ser o que ela era antes ou que ela não volte. Um exemplo, fatores que podem desnaturar uma proteína é a salinidade, o pH ou temperatura. Como eu falei para vocês, por isso aquela questão da febre, por exemplo, né? Por que que quando coloca sal conserva os alimentos? O sal desnatura as proteínas que formam ali nos micro-organismos, por isso que conserva os alimentos também. Está relacionado com a desnaturação das proteínas. Uma proteína que é muito, muito importante é a enzima. As enzimas, elas são biocatalisadores. O que isso significa? Elas têm a função de catalisar, de acelerar as reações químicas no organismo. Com isso, olha só, menor energia de ativação das reações químicas e aumenta a velocidade da reação. Olha aqui para vocês terem uma noção nesse gráfico.
Os dois vão formar o mesmo produto. Aqui a gente tem o catalisador e aqui sem o catalisador, ou seja, sem a enzima. Essa reação ela vai gastar muito mais energia do que com as enzimas, com esses catalisadores. Então, é uma economia de energia para o nosso corpo. As enzimas, elas são altamente específicas. O que isso significa? Que elas agem direto naquele substrato. Por exemplo, quando a gente fala das enzimas digestivas, existe cada enzima para digerir um tipo de alimento diferente. Então, as amilases vão digerir amidas, proteases vão digerir proteínas, e assim vai. Então, existem enzimas diferentes porque elas são altamente específicas. E existem alguns fatores também que influenciam essas reações enzimáticas. Por exemplo, a temperatura, o pH, o substrato. Por exemplo, quando a gente fala lá da digestão de novo, para que possa começar a digestão das proteínas no estômago, é preciso ter um pH extremamente ácido, por isso a importância ali do ácido clorídrico que tem no nosso estômago, e isso vai fazer com que acelere o processo ali de digestão. Se não tivesse essa acidez, se não tivesse esse pH extremamente baixo, a enzima não conseguiria desempenhar seu papel ali, tá bom? Falei tudo aqui o substrato, né, que é a estrutura onde ela vai se ligar, então ela é específica, ela não consegue, essa enzima, ela só vai conseguir se ligar nesse substrato, por exemplo, para que ele possa reagir. E as vitaminas. Existem vários tipos de vitaminas que também são extremamente importantes porque elas atuam controlando o funcionamento ali do nosso corpo. Então, existem as vitaminas do complexo B, complexo C, a vitamina D, vitamina A, vitamina E e vitamina K. Também são compostos orgânicos, como eu falei no começo da aula. O que são compostos orgânicos? Ricos em carbono na sua constituição. Existem dois tipos de proteínas, as chamadas lipossolúveis, que são aquelas que dissolvem em gordura, e as hidrossolúveis, que se dissolvem em água. Lipossolúveis, a gente tem a vitamina A, D, E e K. E as hidrossolúveis, C e complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são extremamente importantes para auxiliar na movimentação do intestino, coordenação motora e funcionamento do DNA. A falta dessa vitamina causa problema como, por exemplo, beriberi, pelagra e anencefalia, que são problemas ali referentes, né, à falta de complexo B. Muitas grávidas, por exemplo, precisam tomar suplementos ali de vitaminas, até para que auxilie nessa formação do bebezinho ali, evitar que seja anencéfalo. A pelagra, que é problema na pele, e outras doenças. A beriberi é um tipo de... Ela causa ali um cansaço extremo no organismo, né? E aí é falta da vitamina do complexo B. Onde que a gente encontra isso? Laticínios e folhas verde escura, como espinafre e brócolis. Aí, como eu falei para vocês, né, a vitamina B, B9, o ácido fólico, que as grávidas tomam durante ali a gestação para evitar que o bebezinho nasça anencéfalo. A vitamina C, ela atua ali na síntese do colágeno, absorção do ferro e também na imunidade. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A vitamina C é bom para o sistema imunológico. A falta de vitamina C causa um problema chamado de escorbuto. Tanto beriberi quanto escorbuto foi relatado, por exemplo, na época das grandes navegações. As pessoas adoeciam e, na verdade, eles não sabiam por quê, mas é porque o alimento deles era muito restrito, poucos tipos de nutrientes ali, e assim acabava que não tinha vitamina C, por exemplo, não tinha vitamina complexo B, que causava essas doenças. O escorbuto, ele causa, por exemplo, sangramento na gengiva, né? E aonde que encontra isso? Nas frutas cítricas. A vitamina A é o pigmento dos bastonetes, importante para os olhos, tecido epitelial, já devem ter ouvido falar, então, que a vitamina A é boa para os olhos, para a pele, para o cabelo, manutenção ali das membranas, e a falta de vitamina A causa justamente um problema chamado cegueira noturna. À noite, a nossa pupila dilata, a gente consegue enxergar mesmo se estiver no escuro.
A carência de vitamina A, o retinol, pode provocar, por exemplo, essa cegueira noturna. E você encontra nos vegetais verdes, amarelos e laranja. Aqui, né, chamada retinol, porque ela age aqui na retina, auxiliando na questão dos pigmentos ali, dos bastonetes. A vitamina D é muito, muito importante para a mineralização dos ossos, acho que eu até comentei na outra aula sobre o cálcio. A vitamina D também é importante para auxiliar nessa formação dos ossos. A carência dessa vitamina causa raquitismo e depressão. E é interessante que a vitamina D, aqui está escrito sol, o sol é extremamente importante, porque nos alimentos a gente ingere a pré-vitamina D, pré-vitamina D. O sol é que vai converter isso em vitamina D, então a gente realmente precisa, mas tem os horários certos, claro, porque senão pode acabar causando outros problemas. A vitamina E, ela é muito, muito importante, porque ela é antioxidante e ela auxilia na gametogênese masculina. E a falta dessa vitamina pode causar esterilidade masculina. Então, alimentos como sementes oleaginosas e óleos vegetais contêm essa vitamina, que é extremamente importante para manter aí essa questão, né, para evitar essa esterilidade masculina. A vitamina K, ela é muito, muito importante para a coagulação do sangue. A carência dessa vitamina causa hemorragias. Então, um cortezinho, ele não para de sangrar porque o sangue ele não coagula ali e pode provocar, então, essa hemorragia e se for alguma coisa ali extrema, pode até levar à morte, porque a pessoa acaba perdendo muito sangue. Onde que a gente encontra a vitamina K? Alface, rúcula, agrião e couve-flor. E é isto. Qualquer dúvida, mandem mensagem e a gente vai conversando. Beijos e até a próxima aula.